Diogo, juros baixos, menores do que nos últimos anos aqui no Brasil, um panorama um pouco novo aí para o cenário de investimentos, né? E os investidores ficam se perguntando o que fazer agora para manter a rentabilidade da minha carteira, né? O que fazer, na sua opinião? Bom, essa realidade provavelmente vai durar muito tempo no Brasil. Tudo indica que os juros, hoje a expectativa de juros para os próximos 10 anos está já abaixo de 7%. Então, dito isso, o investidor ele deve devagar, acho que não tem que ser nenhum movimento muito agressivo, muito rápido, e se acostumando com outros ativos de risco. E esses podem ser fundos imobiliários, ações, que é o nosso caso, que a gente investe, créditos estruturados, enfim, tem fundos multimercados, tem diversos outros ativos que podem compondo devagarzinho a carteira desses investidores. Obviamente, renda fixa, com esses juros mais baixos, também tem que compor para dar uma certa estabilidade na carteira, mas a carteira vai ter que ter um pouquinho mais de ativos diferentes do que tinha no passado. Então, o investidor ele vai ter que correr mais riscos a partir de agora para obter o mesmo retorno que ele tinha antigamente. Com certeza. A gente vivia num país anormal. A gente tem que se acostumar agora que não existe mais essa molezinha dos 15% sem risco. Hoje, para ter um retorno de 2 dígitos, você precisa assumir risco. E como que a reforma da Previdência entra nesse cenário? Ela ajuda a manter os juros nesse nível? Enfim, qual que é o efeito da reforma da Previdência nesse cenário de investimentos aí dos próximos anos? Então, esse é o primeiro efeito que você comentou, é o mais importante no curto prazo, que ela ancora as contas públicas num patamar confortável, num patamar saudável, e com isso ancora os juros lá embaixo. A expectativa de juros de longo prazo elas ficam mais baixas do que estavam no começo do ano, por exemplo. Com juros baixos, começa a vir previsibilidade no Brasil, começa a vir a confiança, começa a vir dinheiro, com as privatizações que estão por vir também, começa a vir dinheiro, começa a vir confiança no empresariado, eles começam a investir mais. A economia começa a se aquecer, o PIB cresce. E nesse cenário de PIB crescente, o nosso ativo, por exemplo, que são renda variável, são as ações, elas tendem é um início de um ciclo provavelmente muito virtuoso que duraria alguns anos. Então, acho que esse é um efeito, começa com juros baixos, previsibilidade, crescimento, saúde das empresas e valorização dos ativos. Divide um pouco com a gente a sua visão sobre como vocês escolhem os investimentos, né? Os ativos em que vão direcionar os seus investimentos, né? A escolha das empresas, faz uma avaliação primeiro assim de como está a situação das empresas que passaram por um período aí de ajuste de contas, de busca por maior eficiência, por maior produtividade, né? Sim. E como que você escolhe qual empresa você vai investir. Tá. Bom, os últimos anos foram muito importantes para as empresas brasileiras, essas empresas, principalmente da Bolsa, que já é uma amostra do PIB já muito boa, né? São as empresas que têm acesso ao mercado de capitais. Tá? Essas empresas fizeram, de forma geral, lições de casa importantes em termos de encolher estrutura, investir em tecnologia, para suportar um período macroeconômico de economia muito difícil. No nosso caso, quando a gente olha para a empresa, o nosso fundo tem um estilo de investir em empresas de qualidade. O que a gente chama de empresa de qualidade geralmente são empresas que trabalham, que operam em mercados que crescem, mercados previsíveis, empresas que são geridas e controladas por pessoas de boa reputação, de competência, empresas geralmente que são líderes nesses mercados que elas atuam. Esse tipo de empresa, ela, mesmo em épocas difíceis, elas são muito defensíveis, são muito defensivas. Você vê nos últimos anos, os últimos 7 anos foram terríveis para a economia brasileira. A gente tem diversas empresas na nossa carteira que cresceram a PIB chinês, porque elas tinham já uma posição competitiva muito importante, tinham um balanço pouco alavancado e conseguiram avançar por cima dos seus concorrentes e lançando novos produtos, etc. Então, eu comentei aqui na palestra aqui agora há pouco que a gente tem um estilo de investimento que a gente gosta de jogar um cara ou coroa, que é o cara, a gente ganha
razoável e coroa a gente não perde. Então a gente gosta dessas empresas, geralmente elas estão bem precificadas pelo mercado, então a gente busca um momento certo de entrar nelas, mas empresas que realmente têm esse caráter previsível, esse caráter de continuidade e que tem um espaço para crescer ao longo do tempo. Algum setor ou alguns setores em especial dão essa maior previsibilidade? Alguns setores sim, por exemplo, saúde, a gente tem, eu comentei também agora aqui dos laboratórios Fleury, mas tem diversas outras empresas de muita qualidade nesse setor também. Setor de infraestrutura também, educação, próprio varejo, se você escolher bem as empresas. E hoje, atualmente, a nossa maior posição não necessariamente é um setor que eu diria que é um setor previsível, porque é um setor que se transforma muito, mas a gente tem um investimento importante numa empresa chamada Lynx, que é uma empresa de tecnologia, e ela tem uma recorrência de receita muito importante. Ela tem clientes que ela tem uma taxa de renovação de clientes anualmente acima de 99%. Isso significa que ela começa o ano já sabendo basicamente a receita que ela vai ter naquele ano e o que vier acima é uma opção de graça que ela tem, né?